Vamos abordar hoje a jornada da alma na tradição cristã. Pode parecer um tema estranho à tradição cristã, porque normalmente a tradição ortodoxa fala que o ser humano tem só uma vida, que Deus teria criado uma alma por ocasião do nascimento de cada ser humano. No entanto, de acordo com os ensinamentos de Jesus, com a antiga tradição da Cabala, dos essênios e até mesmo dos fariseus, era conhecido que a alma tem vida após vida após vida ao longo do seu transcurso, ao longo de sua jornada para chegar finalmente a seu destino. Então, a jornada da alma é extremamente importante como um tópico para a orientação de todos aqueles que estão interessados na vida espiritual. Por que seria isso? Porque no nosso dia a dia, nós sabemos, por experiência própria, todos nós, como os problemas, como as diferentes pressões de trabalho, de transporte, de família e até mesmo da televisão, do entretenimento, tudo aquilo que torna-se a nossa vida cotidiana faz com que tenhamos muito pouco tempo disponível para pensar naquilo que é mais profundo, que é realmente de capital importância para a nossa vida. E a jornada da alma nos oferece essa possibilidade de penetrarmos naquelas questões fundamentais que, inevitavelmente, todos nós já nos fizemos várias vezes, que são: quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo nesse lugar? Para onde vou? As diferentes apresentações sobre a jornada da alma respondem diretamente e de forma contundente todas essas 4 perguntas fundamentais. A tradição cristã é muito rica no estudo da jornada da alma. Uma das apresentações mais simples, que está inserida na própria Bíblia canônica, é a parábola do filho pródigo. A maior parte dos cristãos não se dá conta de que a parábola do filho pródigo, na verdade, é uma apresentação de toda aquela jornada cíclica em que o ser humano vai penetrando em níveis cada vez mais densos até chegar, digamos, ao fundo do poço da condição humana, que na parábola do filho pródigo é apresentada como o jovem que está cuidando dos porcos e queria comer a comida dos porcos, até que ele se dá conta que na casa do pai existe alimento em abundância e decide retornar e volta, o pai o recebe de braços abertos. Então, essa parábola do filho pródigo é a apresentação mais simples da jornada da alma. Nós temos também uma das apresentações mais completas, complexas e profundas de toda a literatura esotérica, que é Pistis Sophia. Esse texto apresenta de forma extremamente profunda todas as implicações das mudanças interiores necessárias para que a personalidade, por um lado, com a ajuda do Deus interior
que em Pistis Sophia é apresentado como sendo Jesus, vão ocorrendo ao longo de uma série de apresentações que tradicionalmente são apresentadas como sendo arrependimentos, mas na verdade são transformações interiores, até finalmente que haja aquele ato final de Jesus ascendendo aos céus e Pistis Sophia alcançando a sua libertação. Mas entre esses dois extremos, nós poderíamos apresentar algo intermediário em complexidade e em riqueza de ensinamentos. E isso é o Hino da Pérola. O Hino da Pérola, atribuído a Bardesanes, um místico do século II, que apresentou essa alegoria que aqueles que têm olhos para ver entendem a profundidade do ensinamento que foi transmitido por esse discípulo de Jesus. Eu digo aqueles que têm olhos para ver porque, para o entendimento mais profundo de nossas Sagradas Escrituras, dos textos de todas as tradições religiosas, nós precisamos conhecer a estrutura da linguagem sagrada. Essa estrutura é uma muito especial, uma linguagem especial, que através de analogias nos permite entender, desvendar, interpretar o sentido último dessas alegorias. Já fizemos várias vezes apresentações sobre as chaves para a interpretação da linguagem sagrada. Muito rapidamente diríamos que as 4 chaves conhecidas, existe uma quinta chave que é muito complexa, que é a numerologia, que não vamos mencionar aqui, mas as 4 chaves conhecidas são tudo aquilo que é apresentado como ocorrendo no exterior, ocorre no interior do ser humano. Todos os personagens de uma passagem da Escritura Sagrada referem-se a aspectos de cada ser humano. Cada passagem apresentada representa uma determinada etapa da jornada da alma, da evolução do ser humano. E, finalmente, que todos os nomes, os números e várias palavras, várias coisas, têm um significado simbólico que, ao ser conhecido e introduzido, nos permite entender o significado mais profundo daquela alegoria. Então, eu proponho que examinemos, então, o Hino da Pérola, utilizando estas chaves para o nosso entendimento, para que possamos tentar, ao final, responder aquelas 4 perguntas iniciais. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? O texto começa: quando eu era criancinha, demasiado novo para falar, e morava no reino da casa de meu pai, deleitando-me na riqueza e no esplendor daqueles que me nutriam, meus pais me enviaram do Oriente, nosso lar, numa missão, equipado com suprimentos para a jornada. Das riquezas de nossos tesouros, eles me deram um grande carregamento, mas que era leve, para que eu pudesse carregá-lo sozinho. Quando eu era criancinha, no início da vida consciente, dessa unidade de consciência, desse filho do Pai, desse ser criado à imagem e semelhança de Deus, que morava no reino da casa do Pai, que estava naquele estado de consciência em que era inteiramente unido ao Pai. Então, o Pai o envia numa missão, ao contrário do que é apresentado
na Bíblia canônica sobre a queda do homem no paraíso, a ideia é que há um consentimento. O pai chama cada um de seus filhos para enviá-lo nessa missão de ida à terra distante. O interessante é que a alma, aceita, porque é o desejo do pai, é a sua missão. E ele vai preparado com suprimentos para a jornada. Ora, a alma não precisa de uma mochila com carregamento de comida, de água, de roupa. A alma é espiritual. Os suprimentos necessários, já que está no estado mais elevado, mais sutil de toda a manifestação, os suprimentos são aquela substância dos diferentes planos que serão necessários para que ele faça essa jornada até o país distante. Das riquezas de nossos tesouros, eles me deram um grande carregamento, mas que era leve. Que carregamento, que tesouros são esses? São os tesouros das nossas virtudes, dos nossos poderes. Esses tesouros são extremamente valiosos, mas são extremamente leves também, porque eles são espirituais, não têm peso. O herói deve carregar sozinho todos os seus suprimentos, todas as suas riquezas. A carga consistia de ouro das terras altas, pratas dos grandes tesouros, joias de esmeraldas da Índia e ágatas de Cuxã. E cingiram-me com diamantes. Retiraram a minha veste cravejada de joias e adornada de ouro que, por seu amor, haviam feito para mim, e meu manto de púrpura confeccionado na minha exata medida. Como dissemos anteriormente, tudo aquilo que aparentemente está ocorrendo no exterior ocorre no interior, e cada coisa tem um significado simbólico. Então, essa carga, esses tesouros que estão sendo dados, que aparentemente estão fora, realmente estão dentro da alma. O ouro representa o ouro das terras altas, representa a mais elevada sabedoria espiritual. A prata é a compreensão espiritual. Os diamantes que o diamante que é a joia mais dura, que risca todos os outros objetos, representa aquele poder espiritual que dá uma coragem e uma capacidade para realizar tudo. Então, o nosso herói também recebe diamante, o poder de realização e a coragem. Agora, vão retirar a veste cravejada de joias, que é a sua identidade espiritual no mundo espiritual, já que ele vai começar a jornada involutiva, penetrando do mais elevado plano espiritual, progressivamente para planos cada vez mais densos, ele não vai poder trazer a sua identidade espiritual. Então, a veste é retirada, assim como o manto de púrpura. O manto de púrpura, que tinha sido confeccionado na minha exata medida, a púrpura é um símbolo do poder. Os reis, os cardeais, tendem a trazer um manto de púrpura que representa a realeza, o poder que eles têm. E aqui ele foi confeccionado na exata medida, na estatura daquela alma. E fizeram um pacto comigo, gravando-o em meu coração, para que eu não pudesse esquecê-lo, dizendo isto:
Se tu fores ao Egito e dali trouxeres a pérola que se encontra no meio do mar, envolta pela serpente voraz, então colocarás outra vez a veste cravejada de joias e, por cima, o manto que tanto aprecias, e serás um herdeiro de nosso reino, juntamente com teu irmão, o segundo em nossa hierarquia. O irmão que não faz a viagem representa aquele aspecto da deidade que permanece por todos os tempos junto ao Pai. Na tradição cristã ortodoxa é referido como os poderes, os 24 anciões que estão constantemente voltados para a face de Deus. São os Elohims que estão constantemente no reino do Pai. Então, o Elohim, que é uma coletividade, é apresentado como o segundo, o teu irmão mais velho. Mas o mais interessante é esse pacto, que é gravado no coração. O que significa gravar no coração? Significa imprimi-lo de uma forma absolutamente indelével para todo sempre dentro da alma. A alma jamais esquecerá esse pacto que foi feito com seu pai, que aceitou empreender aquela árdua e difícil missão, mas tem a garantia do pai que, uma vez realizada, ele retornará para o reino da casa do pai com toda a glória que lhe é devida. Mas a missão específica, ir ao Egito, o Egito representa, de certa forma, na tradição cristã e na tradição hebraica que lhe antecedeu, o mundo mais distante. Então, iria o mundo mais distante, que é o mundo material. E dali trouxeres a pérola que se encontra no meio do mar, envolta pela serpente voraz. Essa pérola, essa joia preciosa, nós vamos verificar que é a gnosis, que é o conhecimento último obtido por experiência própria interiormente, que é um conhecimento direto e não de segunda mão. E essa pérola está envolta, está como que protegida por essa serpente voraz que se encontra no meio do mar. O mar, a água, representa a substância dos desejos. Então, essa serpente que está no mar dos desejos, no mundo material e sensual em que vivemos, está lá no meio, está essa pérola que tem que ser obtida. É uma missão árdua. Deixei o Oriente e parti acompanhado de 2 guias, pois o caminho era difícil e perigoso, e eu era jovem para uma tal viagem. Atravessei as fronteiras de Maishan, o lugar de encontro dos mercadores orientais, cheguei à terra de Babel e entrei pelas muralhas de Sarburgo no labirinto. Continuei e, chegando ao Egito, meus acompanhantes separaram-se de mim. Deixei o Oriente. Por que o Oriente? O Oriente, mais uma vez, é apresentado como o símbolo de onde nasce o Sol. O Sol sempre nasce no Oriente, nasce no leste. Consequentemente, de onde vem o Sol, a luz, é representado simbolicamente como sendo o reino espiritual. Então, ele vem do reino espiritual do Oriente, acompanhado de 2 guias, pois o caminho era difícil e perigoso. Quem são esses 2 guias? São os Elohims,
aqueles arcanjos, aqueles seres extremamente elevados que têm a missão de ajudar na involução, na descida da alma, na descida do espírito que vai ser aprisionado na matéria. Obviamente é uma missão difícil e precisa dessa ajuda espiritual de altíssimo nível, porque há uma resistência. O espírito resiste a ser aprisionado na matéria. Como nós resistiríamos se fôssemos levados para uma prisão nesse nosso mundo terreno? Com muito mais razão, o espírito resiste a ser aprisionado na matéria. Daí a necessidade da ajuda desses guias, que como são apresentados aqui. Aí vai descrevendo lugares em que teria passado. É provável que haja uma correspondência de lugares geográficos com os nomes utilizados naquela época do Oriente para o Ocidente, descritos por Bardesanes. Mas esses nomes, esses lugares têm um significado simbólico também. As fronteiras de Maishan, o lugar de encontro dos mercadores orientais. Lugar de encontro mercador. O que os mercadores fazem? Trocam, comerciam, vendem uma mercadoria, recebem outra mercadoria. Então, simbolicamente, esse lugar de encontro dos mercadores é aquele ponto, aquela etapa dos planos espirituais em que o plano mental abstrato e o plano mental concreto se delimitam. O plano mental abstrato e tudo que está acima faz parte do plano espiritual ou dos planos espirituais, e do mental concreto para baixo do plano ou dos planos materiais. Consequentemente, essa seria uma fronteira que na tradição oriental é muitas vezes referida como o Antakarana, aquela ponte que liga o espiritual com o material. E aí então ele chega à terra de Babel. Babel simboliza a confusão de línguas, a confusão da comunicação. E esse plano, porque todos os lugares externos referem-se a planos interiores, representa então o plano das emoções. E finalmente continua descendo e entra pelas muralhas de Sarburgo no labirinto. O labirinto representa, no caso, o plano etérico em que há uma miríade de conexões energéticas. O nosso corpo etérico, o nosso corpo energético, também assim chamado, em que são estabelecidas as conexões e a formação dos nossos corpos materiais, ou seja, mental concreto, emocional e físico, com suas tendências. Isso é extremamente importante. E, continuando, finalmente chega ao Egito. Então, os seus acompanhantes separam-se dele porque já realizaram a sua missão de trazê-lo ao plano mais denso. Incontinente procurei a serpente, estabelecendo-me próximo de sua morada, aguardando a ocasião em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir, para então tirar-lhe a pérola. Como estava sozinho e me mantia à parte, parecia um estranho para meus companheiros de hospedagem. Entretanto, lá eu vi um homem livre, meu parente da terra da alvorada, um jovem formoso e bem favorecido, filho de nobres.
ele veio e juntou-se a mim. Procurei a serpente que aparentemente está fora. Tudo que é descrito como ocorrendo no exterior, ocorre também no interior. Essa serpente está também no nosso interior e falaremos a seu respeito muito em breve. Aguardando a ocasião em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir. Aqui é apresentado um véu. Na literatura esotérica, sempre que é apresentado algo que tem a ver com segredos que concedem poder, é sempre lançado um véu para confundir ou tirar a atenção da pessoa que não está ainda preparada para entendê-lo. E o que nós vamos verificar, que o véu aqui é aguardar a ocasião em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir. Porque, na realidade, o que vai ser necessário é exatamente o oposto. Fazer com que a serpente venha a acordar para que, acordada, ela possa, então, nos doar essa pérola. Mas chegaremos lá. Ele estava sozinho e se mantinha à parte, parecendo um estranho. Porém, ele viu um homem livre. Homem livre em que sentido? Não é prisioneiro do Egito, das condições de materialidade em que viviam. Nós estamos observando que esse jovem nobre está ainda com uma parte de sua consciência espiritual, porque ele identifica outro jovem como ele mesmo. Então, esse jovem passa a ser seu companheiro. Filo, meu parceiro predileto, um parceiro para minhas jornadas. Como constante companheiro, alertou-me sobre os egípcios para que evitasse misturar-me com os impuros, pois havia me vestido como eles, para que não pudessem imaginar que eu era estrangeiro e tinha vindo de longe para apossar-me da pérola e pudessem assim incitar a serpente contra mim. Então, esse companheiro, que obviamente representa um instrutor espiritual, um companheiro nobre, jovem formoso, porque a alma dos grandes instrutores, para aqueles que têm olhos para ver nos planos espirituais, a aura, a irradiação de um tal ser elevado é absolutamente maravilhosa. Então, era um jovem formoso. E ele começa, como instrutor, a instruí-lo. Disse para não misturar-se com os impuros, aqueles que estão voltados para a materialidade. E como a nossa jovem alma, e a nossa jovem alma, em vez de nós estarmos procurando por esse jovem fora, lembrem-se que essa jovem alma é cada um de vocês. Então, ele estava vestido como os egípcios, ou seja, usava um corpo físico. No entanto, era importante que ele não desse a entender para aqueles que o cercavam que ele era diferente, porque assim eles poderiam incitar a serpente contra ele. No entanto, essa serpente, a capacidade para o suposto mal da serpente é utilizar a energia da serpente, a energia serpentina, em vez de produzir a gnose, simplesmente para viver
na sensualidade mais crassa. Mas, por alguma razão, eles souberam que eu não era de seu país. Com suas artimanhas apresentaram-se a mim e ofereceram-me seus alimentos para comer. Ao prová-los, esqueci-me que era filho de um rei e tornei-me um servo do rei deles. Esqueci-me completamente a pérola para a qual meus pais me haviam enviado e, com o peso de seus alimentos, mergulhei num sono profundo. Tudo aqui é alegórico. Aqueles com quem ele convivia perceberam que ele era diferente. Por quê? Apesar de estar num corpo físico como todos os outros. Porque ele não estava ainda voltado para uma vida direcionada para a materialidade. Mas, então, os que o cercavam, o pessoal do povo da terra do Egito, os egípcios, então, apresentaram alimentos para ele comer. Mas será que está se referindo a alimentos sólidos, pão, leite? Ou será que está se referindo àquilo que alimenta os diferentes corpos, principalmente as emoções e os pensamentos? Então, esses são os alimentos grosseiros que, ao prová-los, ele acaba se esquecendo que era filho de um rei. E aí se torna servo do rei deles. O rei, que rei? É o rei da materialidade. E quem é o rei da materialidade? Em nós. Aquilo que está sendo descrito como ocorrendo fora, ocorre dentro de nós. Quem é o rei da materialidade em nós? É a nossa personalidade. Então, a alma torna-se prisioneira da personalidade. E ele se esquece inteiramente da pérola e mergulha num sono profundo. Ora, esse sono é também alegórico, porque o jovem herói não poderia continuar a sua saga se ele estivesse dormindo por todo sempre. Então, esse sono refere-se a um estado de consciência que não está desperto para a sua origem, para a sua missão, para a sua real situação. Meus pais percebiam tudo aquilo que estava acontecendo e ficaram ansiosos. Foi feita então uma proclamação em nosso reino que todos se apresentem rapidamente no pórtico. E então os reis e chefes de Pártia e todos os nobres do Levante decidiram que eu não deveria ficar no Egito. Escreveram-me uma carta e nela todos os nobres assinaram seu nome. Outra vez, tudo aquilo que está sendo descrito como ocorrendo no exterior está ocorrendo no interior do ser humano. Os pais percebiam o que estava acontecendo e ficaram ansiosos. Obviamente, isso é alegórico, porque os pais haviam-no enviado nessa missão que sabiam que ia durar milhares, talvez milhões de anos, essa longa jornada da alma, e sabiam que tudo isso iria ocorrer. Mas é a maneira de indicar que os nossos progenitores celestiais, divinos, estão sempre atentos, estão sabendo exatamente o que está ocorrendo conosco e eles estão comprometidos em nos ajudar da maneira que for possível para a realização de nossa missão. Então, é feita uma proclamação e todos são chamados, todos os nobres, para deliberar e decidem que ele não deveria continuar no Egito e escrevem uma carta na qual todos assinam o nome. O nome
na linguagem sagrada, geralmente refere-se ao poder. Então, o nome de Jesus é o poder do Cristo. O nome de cada aspecto da deidade é aquele poder daquele aspecto da deidade. Consequentemente, todos assinam toda a divindade, a coletividade daquilo que nós chamamos de Deus, toda a coletividade de anjos, arcanjos e grandes seres colocam o seu poder à disposição desse jovem peregrino. E aí a carta que é escrita: de parte de teu pai, o Rei dos Reis, de tua mãe, Senhora do Levante, e de nosso segundo, teu irmão, ao nosso filho no Egito, saudações. Acorda e desperta de teu sono. Ouve as palavras de nossa carta. Lembra-te que és filho de um rei. Vê a quem serviste em tua escravidão. Pensa outra vez sobre a pérola, a razão pela qual viajaste ao Egito. Esse é o chamado da alma. Esse é a voz da consciência, a voz do silêncio, que de tempos em tempos todos nós ouvimos no interior. Tem alguma coisa errada com nossa vida. Vamos despertar. Toda a hierarquia celestial está conosco. Vamos nos lembrar que cada um de nós é filho de rei, é filho de Deus, e que, por causa do nosso esquecimento, da nossa ignorância, da nossa real situação, da nossa nobreza, nós acabamos servindo o rei do mundo material, a personalidade. Lembra-te tua veste gloriosa e de teu esplêndido manto, para que possas outra vez vesti-los e usá-los como ornamentos, e para que teu nome possa ser lido no livro dos heróis, e com nosso sucessor, teu irmão, possa ser herdeiro em nosso reino. Conclamando a esse jovem para voltar-se para a beleza da vida espiritual. A carta que o rei havia lacrado com sua mão direita era como um mensageiro contra a ameaça dos filhos de Babel e dos rebeldes demônios do labirinto. Ela voou na forma de uma águia, a rainha de todas as aves, voou até pousar ao meu lado, transformando-se num discurso inteiro. Com sua voz e o som de suas asas, levantei-me, despertando de meu sono profundo. Tomei-a, beijei-a, parti seu lacre e ali. As palavras de minha carta estavam redigidas como as que estavam escritas em meu coração. O rei havia lacrado com sua mão direita. A mão direita é sempre usada nos atos teúrgicos, nos rituais, como a maneira de direcionar a força. Ela é lacrada com o poder divino para que venha a nós. E tem o poder de superar as forças contrárias que se instalam no nível de Babel, ou seja, do nosso plano das emoções, e os rebeldes demônios do labirinto, que nada mais são do que a expressão do nosso karma. Porque o nosso corpo etérico, que molda o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, mental, é a consequência de nosso karma. Então, os nossos demônios são as nossas próprias ações, palavras e pensamentos. E a carta voa na forma de uma águia, a rainha de todas as aves. Por que uma águia? Porque a águia
voa mais alto do que todas as outras aves. E o voar, elevar-se, é o símbolo da elevação de consciência. Então, a carta é a águia, a elevação de consciência, que nos permite que, ao pousar ao meu lado, o lado aqui representa o nosso mental. Então, essa mensagem chega, essa mensagem espiritual chega até a nossa mente e transforma-se num discurso inteiro. Como é que uma carta que se transforma numa águia e depois se transforma num discurso? Obviamente, tudo isso é alegórico. E o som da voz e a leveza do movimento do ar, que é a representação da mente, faz com que esse jovem, então, comece a despertar do seu sono profundo. E ele, então, percebe que há uma mensagem e, simbolicamente, ele beija e abre o seu lacre. Começa, então, a ler essa mensagem, a captar, a receber essa mensagem. E ele percebe que essa mensagem, que parece que está chegando agora, está e sempre esteve no âmago de seu coração. Lembrei-me naquele momento que eu era filho de rei e que minha alma, nascida livre, tinha saudade daqueles da mesma natureza. Lembrei-me novamente da pérola pela qual eu havia sido enviado em missão ao Egito. E comecei a cativar a terrível e ruidosa serpente. Encantei-a para dormir, cantando para ela o nome de meu pai, o nome de nosso segundo e o de minha mãe, a rainha do Oriente. Ele então se recorda que é um ser divino, um filho de rei, e que ansiava retornar ao seu lar. Tinha saudade do seu mundo. E lembra-se que, para retornar ao seu mundo, ele tem que cumprir a sua missão. Ele tem que apoderar-se dessa pérola. E então, ele começa a cativar a terrível e ruidosa serpente. Encantei-a para dormir, encantei-a para dormir. Agora nós podemos falar um pouquinho mais dessa serpente, que nada mais é do que aquilo que no Oriente se chama de Kundalini, que então possibilita que esse fogo serpentino, que não está no exterior, mas está dormindo latente na base de nossa coluna, não deve ser colocado para dormir, porque já estava dormindo, agora tem que ser desperto. Desperto, mas direcionado para cima, e não para permanecer servindo às tendências materiais e sensuais. E como é que ele encanta a serpente? Cantando o nome de meu pai, de nosso segundo e da mãe. O que significa isso? É a utilização do poder dos mantras. E fala dos três aspectos da deidade: pai, filho e mãe. O que é o mantra mais profundo que nós conhecemos da tradição oriental? A-U-M. Aum, Om. Esse mantra é a representação da trindade, da Trimurti, que tem o poder de despertar a nossa natureza espiritual. Na tradição cristã, temos também um mantra extremamente poderoso, composto de 3 letras, Iaô, que é entoado Iaô, 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 e representa a vogal central
intermediária, que é a mente, que une o alfa, o princípio, e o ômega, o fim. Une, então, o ser humano e somos nós, que somos espíritos ligados à matéria pela mente. Então, ele entoa os mantras e consegue, então, apoderar-se da pérola. Apoderei-me, então, da pérola e parti em direção à casa de meu pai. Retirei as vestimentas sujas e impuras, deixando-as em seu país de origem, dirigi-me para o caminho pelo qual havia vindo, a estrada que leva à luz de nossa casa, o Oriente. No caminho encontrei diante de mim a mensagem que havia me despertado, e assim como ela havia me despertado com sua voz, agora me orientava com sua luz, que brilhava à minha frente. Com sua voz vencia meu temor, e com seu amor me conduzia. Veja só, nós temos, às vezes, a ilusão de imaginar que uma vez conseguido uma certa iluminação, e a gnosis, a pérola que representa a gnosis, nada mais é do que iluminação. Mas a iluminação é o despertar da luz em nós, é o despertar do Cristo interior. Na tradição cristã, é sugerido que o relato bíblico, o relato evangélico da vida de Cristo representa 5 grandes etapas que simbolizam as 5 grandes iniciações. A primeira é o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo interior. Essa é a primeira iniciação. Ao alcançar-se a pérola da gnose, alcança-se a primeira iniciação. Então a pessoa entra no caminho acelerado, mas ainda tem um caminho a trilhar pela frente até alcançar o reino da casa do Pai. E aí vai começar a ser descrita essa viagem, que é o caminho acelerado pelo qual todos nós vamos passar também. Ele retira as vestimentas sujas e impuras, não significa que ele deixa para trás o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, simplesmente que ele passa a purificá-los. O corpo físico começa a tornar-se cada vez mais sutil, assim como o corpo dos desejos, o corpo astral e o corpo mental. E ele segue em direção à luz, em direção ao Oriente, e aquela mensagem que ele tinha recebido, a carta que inicialmente concedeu aquele impulso para o aspirante para despertar, ele agora, essa carta já aparece como luz. É a descrição de mais uma iniciação. Ele agora é orientado pela luz. E é orientado pelo amor do Cristo interior. E ele prossegue no caminho. Eu segui adiante, vislumbrava, às vezes, não sempre, as vestes reais de seda brilhando diante de mim. Segui adiante, passei pelo labirinto, deixei a terra de Babel, à esquerda, cheguei a Maixã, o lugar de encontro dos mercadores que se localiza na costa. Aqui está sendo descrita a capacitação que todos nós vamos adquirir de funcionarmos conscientemente em planos cada vez mais elevados, como o labirinto simboliza o plano etérico, a terra de Babel, o plano astral, à esquerda, chegar a Maixã já é o plano mental concreto, e ali ele chega àquela fronteira. Meus pais enviaram-me a veste de glória que eu havia despido e o manto que a cobria. Enviaram-nos das alturas de Hircânias pelas mãos de seus distribuidores de tesouros, pois que, por sua lealdade, a eles podiam ser confiados. Sem me lembrar de seu esplendor, pois a havia deixado na casa de meu pai na minha infância, ao vê-la imediatamente
a veste pareceu-me com a imagem de mim mesmo. Quando nós alcançamos a capacitação espiritual de termos a vidência, de vermos o nosso ser espiritual, que é a veste que encobre a alma, nós verificamos que ela se parece conosco mesmo. Na verdade, é uma coisa só, como nós vamos verificar. E é mencionado que a veste e o manto são enviados pelas mãos de seus distribuidores de tesouros, que são leais. Quem são esses distribuidores de tesouros? São os mestres que guiam a alma em sua jornada e os hierofantes que concedem as iniciações. Eles são leais, eles podem ser confiados com esse poder e essa riqueza que é a veste de glória. Percebi nela todo o meu ser e por meio dela reconheci-me e percebi-me. Pois, apesar de termos sido originados da mesma unidade, éramos parcialmente divididos e, no entanto, éramos também unos em semelhança. Também os tesoureiros que haviam trazido do alto para mim, vi que eram dois seres, mas havia uma única forma em ambos, um único símbolo real, consistindo de duas metades. E traziam meu dinheiro e minha riqueza em suas mãos e deram-me minha recompensa. Aqui, outra vez, o nosso jovem está descrevendo o que é a beleza da unidade sem a obliteração que às vezes é descrita, a gota d'água que entra no oceano e se funde no oceano, e a gente pensa, coitadinha da gota d'água, já não existe mais naquele oceano todo, mas cada um de nós, uma gotinha d'água no oceano da totalidade, manteremos a nossa identidade, assim como cada órgão de nosso corpo faz parte do organismo total, dessa totalidade, mas é uma individualidade. Então, isso que é muito difícil para nós entendermos com a nossa mente concreta, é uma percepção direta da realidade em que há uma unidade com a manutenção da singularidade de cada alma. E o mesmo com relação aos tesoureiros, que aí estavam apresentados como sendo dois, mas eram unos, ainda que tivessem a sua identidade. E lhe deram então a recompensa. A gloriosa veste reluzente, enfeitada com brilhante esplendor de cores, com ouro, pérolas e também com pedras preciosas de diferentes cores. Para realçar sua grandeza, estava cingida com diamantes. Além disso, a imagem do Rei dos Reis estava estampada inteiramente nela. Pedras de safira tinham sido afixadas na gola com lindo efeito. Percebi que movimentos de gnoses abundavam em toda a sua extensão e que estava se preparando como que para falar. Ouvi o som de sua música que sussurrava ao descer. Sou eu que pertence àquele que é mais forte do que todos os seres humanos e para o qual fui indicada pelo próprio Pai. E percebi em mim como minha estatura aumentava com sua atividade. Então está indicando o processo da última iniciação que torna, ao vestir a veste de glória, o manto do poder, o ser humano, então, como que ouve que essa veste foi feita para aquele que é mais forte do que todos os humanos, porque é dito que, quando se recebe a quinta iniciação, o ser humano deixa de ser ser humano. Ele aprendeu tudo que a condição de humanidade tem a oferecer. E ele, então, começa
a ver que sua estatura aumentava com a atividade da veste. E agora, com seus movimentos reais, ela vinha em minha direção, como que apressada nas mãos de seus doadores, para que eu pudesse tomá-la e recebê-la. E de minha parte também, meu amor, instava-me a correr ao seu encontro e tomá-la. Estendi-me para recebê-la, com sua beleza colorida vesti-me e enrolei-me em seu manto de cores resplandecentes. As diferentes cores são outra vez uma simbologia para o arco-íris, a luz branca, que é a totalidade de todas as luzes, se fracciona em diferentes cores. E essas 7 cores representam os 7 raios, que são os 7 poderes divinos que serão exercidos pelo homem. Vestido dessa forma, ascendi ao portal das boas-vindas e da reverência, inclinei minha cabeça e prestei homenagem à glória do Pai que havia enviado, cujas ordens eu havia cumprido, e que, de sua parte, também havia feito o que prometera. Ele recebeu-me com alegria, e fiquei com ele em seu reino com todos os seus súditos, que estavam cantando hinos com vozes reverentes. Outra vez, no mundo espiritual, essa ideia de hinos é algo que tem que ser entendido com a nossa percepção espiritual. Não são anjos tocando lira e os seres sentados nas nuvens. Isso é uma alegoria espiritual da sintonia com a harmonia das esferas. Finalmente, então, gostaria de chamar a atenção para as 4 perguntas. A alegoria do hino da pérola nos permite responder: quem sou eu? Cada um de nós tem que estar imbuído do fato de que é um ser divino, um ser de luz, que veio do que nós normalmente chamamos de céu, mas é do estado da espiritualidade, da totalidade em que somos unos com o Pai. E o que estamos fazendo aqui? Estamos cumprindo a missão que o Pai nos mandou, entrarmos na terra distante, nos encarnarmos, ainda que perdendo a consciência de nossa verdadeira natureza, para podermos retornar. E esse retorno ocorrerá quando alcançarmos a gnose. Aí vai ser o início da nossa jornada, que ainda prosseguirá, e alcançaremos, no seu devido tempo, a glória da união com o Pai.